irmãs, membros e simpatizantes da Loja Teosófica São Paulo. Como sempre, é uma alegria estarmos aqui de novo, nesta tribuna da Loja Teosófica São Paulo, iniciando um novo ano, e na iminência, como já disse o presidente, do aniversário da Loja Teosófica São Paulo, que vai completar agora no próximo dia 18, 87 anos de trabalho teosófico ininterruptos, E isso é uma alegria para nós. E para esse ano que se inicia, nós buscamos um tema que é muito caro e muito importante para nós que somos membros da sociedade, e também para os seus simpatizantes, aqueles irmãos que estão nos ouvindo pela internet lá, que percam aquela vergonha e venham visitar aqui a loja, Quantos milhares de irmãos que nos ouvem pela internet, O tema de hoje é o lado oculto da Loja Teosófica. Esse é um tema que realmente nos remete ao trabalho fundamental da Sociedade Teosófica e da transmissão da filosofia teosófica, da teosofia. Porque quando a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875 por Madame Blavatsky, Coronel Olcott, e junto com esses 14 outros companheiros, eles tinham realmente em mãos uma missão muito importante, que foi colocada principalmente nas mãos da senhora Blavatsky, no sentido de renovar no Ocidente uma mensagem, a mensagem da existência de uma sabedoria perene, de uma sabedoria em que beberam grandes civilizações, que beberam grandes iniciados, grandes mestres, e que é a base fundamental de todas as grandes filosofias religiosas, espiritualistas do mundo. E nós sabemos que a situação do mundo naquela época era de um ceticismo, de uma desconfiança em relação àquela postura religiosa, principalmente no Ocidente, a ortodoxia religiosa que dominava o Ocidente, que existe também no Oriente, nós temos que relembrar também. Então o Blavatsky pegou, por assim dizer, essa batata quente aí, Como reintroduzir esse conhecimento, essa teosofia? Uma teosofia que já tinha existido na época dos neoplatônicos, no terceiro século, e que foi perseguida pela igreja cristã, perseguida até se transformar numa coisa fechada, numa coisa esotérica. Então Blavatsky foi instruída pelos mestres de sabedoria, ela realmente uma personagem magnânima, porque numa época em que os meios de transporte mais sofisticados eram o navio a vapor, e estradas de ferro estavam começando naquela época, e realmente andar de cavalo para lá e para cá, e de navio a vapor, dar 3 voltas ao mundo, conectando os grandes centros esotéricos e contactando cerca de 30 grandes mestres, como Blavatsky conheceu, grandes adeptos, líderes religiosos, das mais diversas correntes, tendo visitado inclusive aqui até a América do Sul, América Central, América do Norte, toda a Europa, o Egito, depois foi à Índia, foi ao Japão, e até que ela consegue penetrar nos domínios realmente naquela época inexpugnáveis do Tibete. Ela tentou por 3 ocasiões entrar no Tibete, só conseguiu, como sempre, vestida de homem e tal, toda encapotada, Aí ela conseguiu entrar no Tibete
e encontrar realmente instrutores que ela só conhecia através do mundo psíquico, né? Pessoas que ela via desde a infância, que ela só encontrou ocasionalmente, fisicamente, ela passou durante alguns anos tendo um treinamento, né, pessoal, onde ela desenvolveu aqueles poderes latentes que fazem parte do terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, e ela tinha uma comunicação praticamente, o que naquela época, né, entre aspas, chamava de telegráfica, né? Hoje a gente usaria algum termo mais moderno, né? Ou seja, ela tinha uma hotline, né, com os mestres, onde ela era uma amanuense, ela era uma médium, era uma instrutora, onde quem pega a literatura da senhora Blavatsky pode não entender nada, mas com certeza fica assombrado com a quantidade de informação que fluiu daquela caneta, daquela pena. Se calcula que Blavatsky teria que ter estudado 60 anos seguidos para poder compilar a doutrina secreta e sem véu, porque ela faz tantas citações que realmente são citações que foram feitas por meio de um poder psíquico. Mas o meu tema aqui hoje, que é o lado oculto da Loja Teosófica, tem a ver também com o lado oculto da própria senhora Blavatsky. Porque ela, antes de chegar aos Estados Unidos, onde ela fez incursões no meio espírita daquela época, onde haviam várias sessões espíritas, né? Muitas delas fraudulentas, algumas genuínas e muitas fraudulentas. E Blavatsky justamente adentrou naquelas sessões, demonstrando para aquelas pessoas que tudo bem, aquilo ali existia realmente, manifestações espíritas, mas que existia uma coisa muito mais profunda, uma filosofia esotérica, né? Que na verdade nenhum médium precisaria fazer o espírito baixar aqui na matéria, que as pessoas poderiam se elevar até o nível dos espíritos, inclusive aqueles próprios fenômenos que eram feitos, ela conseguia fazer aqueles fenômenos conscientemente, sem estar mediunizada, né? Isso obviamente criou o caldo de cultura de certas pessoas que se aproximaram de Blavatsky, começando com o Coronel Alcott, que na época estava de certa forma trabalhando como um jornalista, né, assim, freelancer de um jornal, fazendo a investigação sobre aquela manifestação espírita, né? Ele era um observador ali daqueles fenômenos, e ele conheceu Madame Blavatsky, e obviamente Blavatsky, né, aquela leonina, né, toda expansiva lá, né, o Alcott já ficou meio apaixonado por ela, né, porque era uma figura que não precisaria saber nada de ocultismo, que já seria uma pessoa, uma personalidade encantadora, né. Só o fato dela ter lutado com Garibaldi na Itália e dado tiro lá numa meia dúzia de pessoas lá, já seria um papo assim, para muitas horas de conversa, né. Mas ainda tinha o fato que ela estava ali para fazer um trabalho esotérico, oculto. E o Alcott também estava atrás disso. E muito poucas pessoas sabem que o Alcott ele era um maçom. E ele tinha um interesse muito grande no lado interno, oculto da maçonaria. Então ele trouxe em volta da senhora Blavatsky uma série de maçons, né? E Blavatsky, como eu disse, antes dela formar a Sociedade Teosófica com essas pessoas, ela residiu durante 10 anos na cidade do Cairo. Inclusive ela tentou na cidade do Cairo já formar uma espécie de sociedade teosófica. E não conseguiu. Na verdade ela trabalhava lá meio como médium, né? Fazia previsões, né, do futuro das pessoas, né? Aquela espécie de consulente, né? Mas o que realmente Blavatsky fazia no Cairo, estou dando essa volta toda para chegar
no lado oculto da loja teosófica, mas tem tudo a ver, vocês vão me perdoar. Porque Blavatsky, na verdade, estava no Egito, no Cairo, fazendo uma conexão com o ramo egípcio da grande fraternidade branca, aonde existe realmente no Egito, ativo desde aqueles tempos antigos, milhares de anos de hoje, até os dias atuais, existem no Egito existe no Egito uma atividade dos mestres da grande fraternidade branca. E são esses mestres que instituíram, né, o sistema de loja. Vejam bem, muitas pessoas até se confundem, porque vem uma divulgação da Sociedade Teosófica por loja teosófica. As pessoas nunca ouviram falar disso. Elas já ouviram falar, por exemplo, de loja maçônica. Então aí tiram até, por um silogismo assim errado, né? Tiram a conclusão errônea que é a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Se tem loja maçônica e loja teosófica, deve ser a mesma coisa. E na verdade não é. Mas de certa forma, a Sociedade Teosófica se conectou através de Blavatsky com o segmento egípcio da grande fraternidade branca. E Blavatsky, ela era versada em todos os mistérios maçônicos pelos dois lados. Pelo lado externo, ou seja, pelos mistérios menores, que são as cerimônias, os toques, as palavras, as marchas, né, os rituais, os graus maçônicos. Ela conhecia isso de cor e salteado. Até porque a família dos avós de Blavatsky praticavam exatamente um rito maçônico que era chamado rito egípcio, o rito egípcio de Cagliostro. Inclusive tinha uma farta biblioteca maçônica, onde Blavatsky passou praticamente a juventude dela se informando sobre maçonaria, sobre graus, sobre coisas relativas à maçonaria. Mas no Egito ela conheceu o quê? O lado interno da maçonaria, ou seja, os mistérios maiores da maçonaria, aos quais ela ficou ligada por juramentos inquebrantáveis, porque Blavatsky escreveu muito pouco sobre esse assunto. Blavatsky escreveu muita coisa sobre vários assuntos, mas nunca sobre o lado oculto da maçonaria, que foi justamente o que agregou Olcott e outras pessoas ao redor de Blavatsky. Porque para eles era encantador, né? Eles que participavam de uma maçonaria masculina, uma mulher que sabia tudo o que eles sabiam sem nunca ter frequentado uma loja do sistema que eles estavam acostumados. Então isso para eles já era encantador. E quando o Blavatsky começava a contar aquelas histórias dos mestres egípcios e tudo mais, aí eles começaram, né, literalmente a babar, né? Realmente não tinham como resistir àquela mulher, né? Ficava até as altas madrugadas conversando com ela. E ela era realmente uma pessoa que demonstrava realmente saber, né, o que ela estava falando. Então, quando começa a Sociedade Teosófica, né, e eu já mencionei isso em outra palestra aqui, não é o caso, mas vale a pena repetir, que vem uma carta de apoio dessa fraternidade egípcia, vem uma carta para o coronel Olcott, uma carta realmente, pelo correio, né? As pessoas acham que os mestres estão flutuando por aí, eles são pessoas que estão por aí, tem casa, né? Hoje em dia deve ter carro, tal, mandam carta pelo correio, né? E assinado por 3 mestres do segmento egípcio, os mestres Serapis Bey, que hoje em dia acham que ele é algum tipo de fantasma, então, né? O mestre Polidorus Isurenos e o mestre Tuit Bey. Então aquilo lá, essa carta é um documento lá, está exposto lá na Sociedade Teosófica, na Índia, tal, é uma coisa interessantíssima de se ver, né?
Somente quem vê só essas coisas, né, da nova era aí, que parece que os mestres são mais fantasmagóricos, como é que pode ter uma carta de um mestre? Porque realmente eles existem, são objetivos. E Blavatsky ainda fez mais, ela, sabendo daquele interesse maçônico, porque essas pessoas queriam uma maçonaria que não fosse só os mistérios menores, eles queriam uma maçonaria que fosse também os mistérios maiores. O que são os mistérios maiores? É fazer certas transformações na consciência das pessoas. E os mistérios maiores, eles não são apenas repetir os rituais como os mistérios menores. Eles exigem o quê? A presença de um mestre que tenha já esse grau de consciência e saiba desenvolver nas pessoas esse grau de consciência. E Blavatsky cumpriu isso e trouxe pessoas do Egito, né? E eu não estou aqui inventando nada disso. Quem quiser, procure lá o diário do Coronel Olcott, ou Diário Livres, né? As folhas do velho diário, em 6 volumes, né? Também é um negócio monumental, né? Onde ele conta toda a história do movimento teosófico, e ele conta essa chegada desses mestres egípcios, que fizeram sim iniciações maçônicas em Nova York, concedendo graus, não graus simplesmente simbólicos, mas graus sacerdotais, graus fazendo instalações, né? Os maçons aí vão saber o que eu estou dizendo, instalando pessoas concedendo certos poderes de consciência, abrindo determinados chakras dessas pessoas para que elas dessem continuidade a determinados rituais. Então é até uma história paralela à Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica foi fundada em 1875. Em 1876, ainda na cidade de Nova York, o Coronel Olcott e outros maçons refundam um rito maçônico chamado Rito Maçônico de Swedenborg. E Swedenborg é conhecido como um teósofo antigo, né, da Idade Média, né, um pouco média, mas um pouco tardia, né? Mas isso tudo conecta vários personagens. Swedenborg conecta Cagliostro, conecta o Conde de Saint-Germain, conecta Madame Blavatsky aqui, à Sociedade Teosófica. E pouquíssimas pessoas sabem que a Sociedade Teosófica escapou por muito pouco de se transformar o quê? Numa organização maçônica. Porque havia uma intenção muito clara de Blavatsky e de Olcott de dar uma estrutura para a Sociedade Teosófica. Então aí que eu pesquei lá uma informação, que eu já citei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir aqui, né? Que está lá nas páginas 468 e 469 do primeiro volume do Diário do Coronel Olcott, onde ele diz o seguinte, né? Alguns anos após a fundação da Sociedade Teosófica, aí ele escreve isso. Em 15 de abril de 1878, aí é o Coronel Olcott falando na primeira pessoa. Começamos a conversar com Sotran, o general T, aqui está oculto, né? E 1 ou 2 altos maçons acerca da constituição de nossa sociedade, ou seja, a Sociedade Teosófica, em um corpo maçônico com um ritual e graus. A ideia sendo que se viria a formar um complemento natural aos altos graus da maçonaria, restaurando a ela o elemento vital do misticismo oriental que a ela, né, a maçonaria, faltava ou que tinha perdido. Então, eles tinham uma visão muito clara de constituir a Sociedade Teosófica no sistema de loja e no sistema ritualístico, e com graus também. Ao mesmo tempo, tal arranjo daria força e resistência à sociedade pela sua associação à antiga fraternidade
cujas lojas estão estabelecidas por todo o mundo. Ou seja, porque já existia milhares de lojas maçônicas ao redor do mundo. Então a associação da Sociedade Teosófica com esse esquema, com esse modelo, daria o que? Um esqueleto para que a Sociedade Teosófica existisse materialmente e ao mesmo tempo trouxesse essa filosofia dentro de um corpo organizado, né? E aí o Coronel Rockwell comenta: agora que retrocedo minha visão, nós estávamos nada mais, nada menos que planejando repetir o trabalho de Cagliostro, cuja loja egípcia fora em seus dias, né, lá no século XVIII, né, um poderoso centro para a propagação do pensamento oculto oriental. E aí ele arremata: não abandonamos a ideia até bem depois de mudarmos para a Índia, para Bombaim. E a última menção em meu diário é uma entrada com respeito a um fulano lá da Índia, que tinha me prometido compilar um ritual para o uso de nossos membros em Londres e Nova York. Alguns antigos colegas, aí vejam bem, o interessante, alguns antigos colegas negaram os fatos acima. Ou seja, muitos teólogos, teosofistas não sabem desses fatos, até negaram, falaram: não, pelo amor de Deus, a Sociedade Teosófica não tem nada a ver com maçonaria. E atualmente realmente não tem. Mas naquela época Blavatsky e o Olcott encetaram isso. Mas embora eles os desconhecessem, o plano foi seriamente considerado por Blavatsky e eu mesmo. E somente o relegamos quando percebemos que a sociedade estava crescendo rapidamente por seu próprio ímpeto inerente e tornando apolítico para nós associá-la a um corpo maçônico. E essa é que é a origem da Sociedade Teosófica, tem o nome de lojas, sendo que, na verdade, elas não funcionam no sistema ritualístico, que é o tradicional das lojas. Porque o termo loja, ele é um termo antiquíssimo, nós podemos retroceder ele às próprias línguas do ramo indo-ariano. No sânscrito, por exemplo, existe o termo loka. Loka quer dizer local. E por incrível que pareça, os nossos índios aqui também usam. Quando o índio fala maloca, que é a casa do índio, também quer dizer o quê? O local onde o índio, a tábua ou a maloca é o local onde o índio habita. E para o indiano também loca. Tanto é que na literatura teosófica, quem gosta do teosofês assim, avançado, né? Então quando você vai falar de um plano, né, você fala dos diversos locas, né? Ou seja, em vez de falar o plano mental, a gente pode falar o Janana Loka, né? Ou se fôssemos falar, né, do plano dos desejos, também daríamos um outro nome associado o quê? Com Loka, né? Daí que os teosofistas podem conversar um com o outro sem ninguém entender absolutamente nada do que está sendo dito, né? Porque ninguém vai imaginar que o Janana Loka é exatamente o que o plano mental, ou que o Kama Loka, né? Que o nosso amigo Mário lá de Campinas tem até medo de pronunciar a palavra Kama Loka, né? Que é o que? O Kama Loka é o plano astral. O nome é horrível, né? Mas Kama Loka é o local dos desejos, ou seja, o plano dos desejos. Então a loja, ela é o que? O local, a loca, onde acontece o que? A descida de um influxo divino. Então o próprio corpo humano também não deixa de ser o que? Uma loca. Porque, aliás, o corpo humano, ele é o protótipo de todos os templos, de todos os locais sagrados, tem como protótipo o corpo humano. Né? Daí que aquela sabedoria antiga, grega lá, os filósofos gregos diziam, né, que o homem é a medida de todas as coisas.
Porque o mistério só pode se realizar onde? Dentro do corpo do ser humano. Isso é confirmado nas mais diversas tradições, quando, por exemplo, Jesus dizia que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Não precisa falar mais nada, depois que o Espírito Santo ele habita no corpo humano. Mas o que o sistema de loja ou de loca ele consegue fazer, e esse sistema ele é muito mais antigo do que qualquer coisa que a gente consiga enxergar. Porque a coisa mais antiga que a gente consegue enxergar é o que? É o Egito Antigo, que já tinha o sistema de loja. Mas os egípcios eles apontam para mais para trás, para uma civilização perdida, que provavelmente é a civilização Atlântica, onde eles dizem que eles herdaram daquela civilização o sistema que eles faziam. Herdaram as artes, as matemáticas, inclusive aquele sistema. Porque o que se descobriu com esse sistema de loja, e que é o lado oculto realmente da loja, e isso obviamente é uma coisa que não precisa ser nenhum gênio da matemática para descobrir, que uma pessoa ela consegue atingir um certo nível energético de desenvolvimento. Agora, um grupo de pessoas afinizadas, né, afinadas realmente num certo objetivo, conseguem muito mais. Aquele dito popular que a união faz a força não é brincadeira. Um grupo de pessoas dentro de uma loja fechada ou aberta, a loja pode ser aberta também. A loja pode acontecer, isso nos documentos maçônicos é bem claro. Existiam antigamente os acampamentos maçônicos. Às vezes você está numa reunião maçônica lá, o cara fala, acampamento não sei da onde. Mas que papo isso? O acampamento simplesmente se traçavam os limites da loja, né, assim, com as madeiras e tal, e fazia a reunião a céu aberto. Então a loja, na verdade, é um grupo de pessoas. Pode ser num prédio, pode ser num templo, pode ser ao ar livre, onde essas pessoas vão conjugar os seus pensamentos e vão canalizar uma coisa ali. Isso aqui é o importante. Uma loja que tem um ritual, como uma loja Rosa Cruz, um capítulo Rosa Cruz, ou uma loja maçônica, ela já tem um ritual que pela sua repetição, ela já põe em movimento certas energias e fazem com que aquelas energias se manifestem naquele local, principalmente através dos símbolos, através daquelas palavras. E o uso da palavra na loja ela é muito importante. Não é à toa que numa loja teosófica o trabalho ele é um trabalho principalmente de oratória. Trabalha-se com palestras, com oradores, né? Porque a função do verbo na loja, né? A loja ritualística e a loja teosófica em menor escala, ela é o que? Ela é a miniatura do sistema solar. Numa loja você mimetiza, você faz com que aconteça dentro da loja em escala microscópica, em escala mínima, o que acontece em escala macroscópica, em escala cósmica, porque você dispõe todos os elementos de forma idêntica ao que tem no universo, no sistema solar. Você coloca dentro de uma loja maçônica, por exemplo, os elementos, e principalmente pelo uso da voz, porque se a gente vai para uma tradição cristã, por exemplo, São João, né? Até escrito ali, ó, tem uma loja maçônica aqui que chama São João, né? Por que São João? Né? Porque o texto de João diz, no começo era o verbo, ou era o logos, né? Se a gente vai pegar a versão grega, no começo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a vibração, o som, a voz,
A oratória, ela é o elemento criativo do universo. A diferenciação dos elementos químicos, ela é uma diferenciação de vibrações. E o ser humano, ele é um canal, né? O Espírito Santo, ao qual o ser humano ele é o templo, ele só tem 2 canais de manifestação do Espírito Santo. E mais, né, usando a famosa teoria do buraco, né? Ou seja, só existem 2 orifícios onde o ser humano consegue manifestar isso. Ou é através da sua parte sexual, ou é através da sua voz. O ser humano ele só consegue criar efetivamente no mundo físico e espiritual por esses 2 elementos. Ou através da sua sexualidade, que é obviamente algo que nós temos que vem dos reinos animais, de toda a evolução animal, ou então através da voz, do verbo, da linguagem, da palavra, do escrito, do projeto, do esquema, do software, né, da informação. O que diferencia hoje o ser humano de um macaco não é a genética, não é a quantidade de genes. Né? O que está diferenciando hoje o ser humano dos animais é a nossa linguagem. É essa estrutura de comunicação que nós temos. E os antigos sabiam muito mais sobre isso. Porque quando você pronuncia uma palavra, e isso para o clarividente é um fato, não é uma teoria. Quando é falado, se forma no ambiente realmente uma forma. Então as palavras antigas, latinas, sânscritas, quando elas são verbalizadas, elas criam formas. Então quando numa missa, num ritual maçônico, num ritual Rosa Cruz, né? Ou quando alguém está cantando, alguém está fazendo uma palestra, ele está criando uma forma, pensamento. O seu verbo, as suas ideias, elas estão corporificando. Então, cada palavra cria uma forma exatamente à frente do orador. E os oradores mais conscientes desse fato, primeiramente eles se tornam o quê? Eles restringem mais a sua voz. Eles controlam mais porque eles sabem o poder que tem. Né? E a gente pode ver isso. A pessoa quanto mais sábia, menos ela fala. Porque quando ela abre o bico também, né, ela faz acontecer. E a gente vê a história da humanidade, pessoas que dominaram milhões de pessoas através do quê? Do discurso. E às vezes falando bobagem. Contando as histórias, os papos mais furados, né? Por quê? Porque está usando o quê? O poder do verbo. É o poder criador da divindade. E o homem foi feito à imagem e semelhança da divindade, em escala menor, quando um político, um sacerdote, né? Um vendedor de feira lá que está gritando lá, olha aqui a batata, não sei o que, 10 mil reais, né? Está lá gritando, ele está projetando uma série de coisas. O fulano da feira você ignora, né? Aliás, é a mesma coisa de você estar num fogo cruzado ali, você passar na feira e levar todas aquela gritaria no seu ouvido. Agora, quando sobe o político lá em cima, no púlpito, e dá a impressão que ele é a única pessoa que existe no mundo que está falando, e as pessoas ficam passivas. Aí sobe lá o danado do Mussolini, do Hitler, do Mao Tse Tung, né? E outros, dá para fazer uma lista assim, né? Falaram as maiores bobagens do mundo, né? Só que estavam o quê? Exercendo o poder do verbo, né? Ou vamos citar os exemplos positivos também, não ficar só no ruim, né? Jesus subiu na montanha e falou do alto da montanha e foi ouvido lá na planície. E olha que não tinha carro de som, naquela época. Então ele devia ser um orador assim poderosíssimo, porque ele disse os 10 a sua prece, né?
toda a sabedoria que ele tinha para contar, e como é que as pessoas lá embaixo, o sermão da montanha, eles ouviram lá embaixo? Porque ele também estava exercendo o poder do verbo. Então, numa loja, o sistema de loja é um local onde você exerce exatamente esse poder do verbo criador. Mas tem que ser, não é uma assembleia, né, de condomínio, onde daqui a pouco vira aquele debate maluco, né, cada um fala uma coisa, ninguém entende nada. Tem que ser uma coisa direcionada. É por isso que as pessoas que participam, por exemplo, de um ritual, ficam impressionadas como é que aquele mesmo ritual, repetido milhares de vezes, as pessoas vão lá, fazem o mesmo ritual, falam as mesmas palavras, e ainda continuam se encantando, porque ali são geradas formas, pensamentos. E isso é uma coisa, a pessoa não tem clarividência, mas ela sente. A pessoa sente que ali tem uma coisa vibrando ali. A pessoa entra numa igreja, por exemplo, num templo, e sente que ali já foram proferidas milhares de missas, de ladainhas, coisas. Aquilo tem formas ali quase que permanentes. Então, Madame Blavatsky, quando ela institui as lojas teosóficas, para o quê? Para dar as palestras teosóficas, né? Ela, de certa forma, ela quebra uma tradição, porque ela cria uma loja que ela não funciona com o ritual. A sociedade teosófica, ela não funciona com o ritual, mas ela canaliza também, e aí é que é o lado positivo, ela canaliza forças extremamente poderosas, porque estão ligadas com os mestres de sabedoria. E isso é importante frisar. Então, o que é canalizado na loja teosófica? Lidbiter comenta exatamente isso. A grande vantagem da loja teosófica é que as mentes das pessoas que aqui vêm, primeiro, elas se coordenam. Ao ouvir um orador, na verdade, elas estão ouvindo, de certa forma, um instrutor, um mestre. Né? Numa loja maçônica você chama de muito venerável mestre, né? Coloca o fulano lá em cima, né? Ou seja, aquele fulano vai falar, vai dar as marteladas lá, ele é o centro da emanação daquele verbo. O orador teosófico também, ele tem que canalizar o seu assunto, e é interessante que a oratória, nesse sentido, os antigos mencionavam que a oratória é a verdadeira mediunidade. Porque quando o fulano está falando em público, que as pessoas, né, é o primeiro da lista das pessoas, falar em público é que as pessoas têm mais medo. Tem mais medo de falar em público do que de morrer. É o primeiro obstáculo para você criar um orador dentro da sociedade teosófica, porque as pessoas têm medo de falar em público. Entre uma ou duas pessoas batendo papo, elas falam à vontade. Agora, para vir aqui canalizar um assunto espiritual, aí são outros 500. Porque essa pessoa, quando ela vai falar, durante a oratória, ela pode ser influenciada por entidades espirituais. Ela pode até começar a falar umas coisas que ela nem estava planejando falar. E não vai ser uma mediunidade do tipo que ela vai ser incorporada para um cascão astral, uma pessoa que está lá no plano astral. Ela conecta exatamente o nível mental. A pessoa pode se conectar com a corrente de um assunto lá no plano mental. E aí, vibrar uma coisa, assim. Eu já, aqui na própria loja teosófica de São Paulo, nós já tivemos a presença de clarividentes que vieram aqui observar cursos teosóficos, palestras teosóficas. Eles ficam impressionados com o crescimento da aura dos oradores. E até outros fenômenos assim mais esquisitos. Por exemplo, quando vem a senhora Radha Burnier no Brasil, que muitos irmãos aqui tiveram a oportunidade de ver,
ela normalmente ela utiliza um tradutor que faz a tradução simultaneamente com o que ela vai falando. E algumas pessoas que eu conheço que têm uma clarividência realmente aberta, né, e exercem essa clarividência, observaram que a aura da senhora Radha Bunia e a aura do tradutor, eles vão tendo uma fusão tão grande que praticamente os corpos mentais dos dois formam um conjunto, formam um só. E quando a pessoa está sozinha dando a palestra, realmente atrás do orador começam a se juntar certas entidades espirituais, pessoas do plano astral que vêm para assistir a palestra. Por isso que uma loja teosófica não pode desanimar, mesmo que tenha 2, 3, tem que fazer a reunião, porque vem pessoas dos outros planos para assistir essa reunião. Por exemplo, o sacerdote ele é instruído a ler o Evangelho para os vivos e para os mortos, porque os mortos também se beneficiam desses rituais. E quando o indivíduo ele está falando, essas entidades realmente se posicionam atrás do orador, né? E eles começam realmente a jogar energia nessa pessoa. A pessoa se sente assim altamente energizada, né? A pessoa pega um ímpeto que a pessoa até sente. Não sou só eu que estou falando, parece que é uma força que está sendo canalizada, né? Teosofistas desencarnados também podem vir e se posicionar atrás do orador. Mas o grande fenômeno que acontece em todas as lojas, e isso é sem exceção, tanto a loja teosófica, a loja maçônica, a missa católica, todos esses rituais que se valem de templos e locais, é que é gerado um funil nos planos invisíveis, a partir do centro da sala da reunião, seguindo na direção superior. E é realmente, assim, eu fico espantado toda vez que eu vou à cidade de Brasília e vejo aquela catedral magnífica que tem lá, porque aquela forma que fizeram aquela catedral de Brasília é exatamente a forma, pensamento, né? Ali obviamente que está na pedra, está corporificado. Mas nos planos invisíveis é exatamente aquela forma, é um funil, ele está mais largo embaixo e forma uma espécie de um vaso, né? Isso é em todos os rituais, em todas as lojas é formado, e através daquele funil realmente descem influências de planos muito mais elevados do que as pessoas conseguem inclusive registrar. As pessoas não conseguem registrar o que vem numa missa, num ritual maçônico, até numa palestra teosófica. Inclusive as pessoas, numa palestra teosófica, as pessoas têm as reações as mais esquisitas, né? Uns dormem, outros dão acesso de tosse, né? Outros começam a sentir umas coceiras, assim, não sabem o que é. Porque o que acontece? É porque está acontecendo um processo energético de alta voltagem, que as pessoas estão fechadas para isso. Elas não estão receptivas para esse nível, né? Como, por exemplo, o Sr. Geoffrey Hodgson, né, que ele descreve no seu diário, a primeira palestra que ele viu de Annie Besant, né, ele diz que sentou assim nas primeiras fileiras e a aura dela se expandiu para mais de 5 metros. Ele disse que ficou dentro da aura da senhora Annie Besant. Então ele não viu a palestra, ele viu a aura da Annie Besant. Ele disse que cada palavra que ela pronunciava irradiava como se fosse um arco-íris que se expandia. E todas essas formas de pensamento, obviamente que elas trabalham numa certa frequência. Então, assim, os melhores rituais, primeiro eles fazem o quê? Uma preparação de purificação do ambiente, para que ele fique realmente propício à criação desses edifícios espirituais, né?
Então é muito conveniente que a sala seja incensada, que os irmãos circulem pela sala, né? Onde tem o ser humano, realmente ele cria uma aura especial, para que aquele local fique confinado, magneticamente fechado, né? Para que o templo fique a coberto realmente, né? Não para que entre uma pessoa que não é, mas para que ele seja um local fechado, no sentido de que ele esteja isolado para influências negativas e ele possa canalizar e criar esse templo, né? Porque os grandes templos que o ser humano construiu, na verdade eles são simulacros dos verdadeiros templos, que são os templos espirituais. Então as grandes catedrais, o Taj Mahal, os grandes prédios que a humanidade ergueu com objetivos espirituais, né? Eles são assim os minaretes das grandes construções, templos das tradições orientais, né? Do judaísmo, né? Com as suas mesquitas, ou então os templos muçulmanos, né? Aquele formato de domo redondo, de cúpula, normalmente quando termina um ritual, se forma um grande domo em cima, muitos metros acima do local do templo onde houve a reunião. Se vocês veem, por exemplo, o formato maçônico do Capitólio, né, na capital dos Estados Unidos, né, daquela grande cúpula, exatamente o Congresso norte-americano, onde tem as discussões, as votações, né? Supõe-se que lá dentro tem pessoas sábias que estão, né, canalizando, né? O nosso Congresso aqui tem duas dessas cúpulas, uma virada para cima e outra virada para baixo, né? Tudo bem que os nossos deputados podem não estar fazendo valer lá, né? Mas a ideia é perfeita. Os arquitetos que, né, tiveram a oportunidade, Oscar Niemeyer, né, os outros que tiveram a oportunidade de fazer Brasília desde o risco, aquilo foi uma oportunidade ímpar, né? Somente na nossa civilização tão pobre, né, nesse sentido, que é o Brasil, colonizado, você fazer uma cidade que você pode fazer a catedral, pode fazer o congresso, pode fazer o tribunal e tudo mais, foi uma oportunidade ímpar. E foi muito bem feito. Porque realmente o Washington, por exemplo, tem toda uma inspiração maçônica, onde quem pega a planta baixa da cidade de Washington vê que é uma coisa meio esquisita, né? Umas ruas que fazem uns ângulos assim que não tem esquina, ou então você bota um obelisco que é um negócio egípcio lá com, né, 100 e tantos metros de altura, né? Do outro lado do monumento dos pais daquele país, né? Dos inspiradores, e todas aquelas construções encolunadas, né? A coluna maçônica, né? Isso aqui não é uma palestra de maçonaria, mas dá vontade de falar, né? Estão me empurrando aqui para falar isso, na verdade que é a influência aqui do pessoal de baixo aqui, né? A coluna maçônica, ela é nada mais nada menos do que a corporificação dos corpos sutis do ser humano. Cada ser humano é uma coluna de luz. Quando o maçom fica de pé e a ordem lá, é porque ele realmente está colocando o seu tubo de luz, a sua coluna, efetivamente a trabalho dessa canalização espiritual. E cada membro numa loja teosófica também, por menos receptivo que ele tem, ele está contribuindo com a sua energia. E o Leadbeater comenta que a frequência com que os trabalhos teosóficos emitem, se nós formos, é interessante que todos esses templos espirituais que são feitos, depois que a reunião acaba, essa energia ela é dispersada para as redondezas. Então é sempre uma bênção para o bairro, para a cidade,
se tem uma loja maçônica, tem uma igreja católica, uma loja teosófica como a nossa, ela sempre está emitindo. Agora, a reunião teosófica, ela emite, se nós formos comparar ela com uma rádio, né, ela emite numa frequência que ela está desocupada. Dificilmente você encontra alguém que trata os assuntos que nós trabalhamos aqui. Então, o nosso alcance do pensamento, né, ele é assim, muito grande. As pessoas não têm uma regra geral nessas emissões, que é o seguinte: as emissões com frequência superior, elas são centenas, milhares de vezes mais poderosas do que as baixas. Então você pode pôr 50 mil pessoas no estádio de futebol completamente alucinadas lá com aquele pedaço de plástico que vai para lá e para cá. Aquilo lá não tem a força que uma palestra da Sociedade Teosófica tem. Apesar de ter lá 50, 60 mil pessoas urrando lá, berrando, ninguém sabe por quê. E cada um de nós já se ligou naquele esporte, já se ligou, porque é uma coisa emocional. Agora, no nível mental, as pessoas numa missa, num ritual, elas estão canalizando uma coisa muito maior. Ainda virá o dia que realmente cada bairro vai ter o seu centro dos mistérios, justamente para fazer esse tipo de trabalho. Porque ele modela o sentido daquela localidade. Quando, por exemplo, muitos sensitivos chegam em cidades europeias, né? É o caso lá de Viena, por exemplo. Você sente que a música clássica está no ambiente ali. O sensitivo é capaz de ouvir aquela música ali, porque existem dezenas de salas de concerto ali. Agora a pessoa desembarca aqui em Salvador da Bahia, o que ela sente? Obviamente o ritmo, o samba, né, o carnaval. Porque é isso que a arte que nós produzimos aqui é essa. Não adianta, a pessoa não vai se descer aqui e vai ouvir óperas no ambiente, né? Como Madame Blavatsky, quando ela está circulando pela Alemanha, entrava na cidade dizendo: estão tocando Wagner aqui em algum lugar. Porque ela ouvia no astral que estava vindo aquela frequência. Então, para nós que temos essa bênção de não ver esses outros planos, né? Porque às vezes a gente fica imaginando: poxa, mas como seria bonito, né? Você vê todas essas vibrações, né? Mas é uma coisa tão confusa. Eu posso dizer para vocês de primeira mão que eu já tive a minha clarividência aberta já durante algumas fases, e é uma coisa muito confusa, né? São muitas frequências ao mesmo tempo, muitas imagens, muitas cores. Cada pessoa, ao pensar, ao se manifestar, gera cores, projeta formas, né? Formas às vezes bonitas, a maior parte das vezes feias, né? Não tem coisa mais irritante no plano astral do que um cachorro latindo, por exemplo, porque ele projeta como se fosse setas, né? Por isso que o fulano compra uma casa, bota o cachorro lá, porque aquele latido dele no astral é como se ele estivesse disparando, né, projéteis contra as pessoas. Por isso que ninguém aguenta 2 cachorros latindo, você procura um outro local. Ou uma pessoa falando impropério para outra, xingando, né? A pessoa não é só para ofender moralmente, não. Ali vai realmente uma energia negativa, né? A pessoa carrega a outra, né? Estou apontando para a graça aqui, né? Não vai, estou jogando coisa boa para você, né? Joga uma energia assim, né? Ruim para a pessoa, né? Você não precisa falar nada, né? Aquilo a pessoa projeta, tanto é que os artistas, sacerdotes, às vezes até se protegem, colocam uma roupa preta, né? Que é uma roupa que segura as vibrações, tanto as de saída quanto as de entrada, porque às vezes um músico ele vai se apresentar numa sala de concerto, né? E quanto mais seleta a sala de concerto, mais a pessoa já sabe o que vai ser tocado, o cara já leva a partitura
da peça, né? Já fica lá olhando, já fica ouvindo e tal, né? Já vai, quando o cara escorrega, o fulano já faz aquela... Então o músico, às vezes ele sente que aquela audiência não está muito afim de ouvir. Nas casas de concerto na Europa é muito comum, os grandes conhecedores da ópera, por exemplo, o fulano vai dar a área lá, né? Chega pela tanto, não chega lá naquela nota, eles vaiam, né? Ao invés de aplaudir, urram, vaiam a pessoa, né? Ao invés de ovacionar, ficam lá criticando. Isso para o artista, ele que está fazendo uma coisa emocional, ele sofre muito com isso, porque ele está aberto. Então às vezes coloca aquela roupa preta para não receber aquele impacto. Agora se ele coloca uma roupa branca, que é aquela que está recebendo tudo, aí ele leva todas as vibrações. Não é à toa que num candomblé, numa umbanda, todo mundo vista branca. Por quê? Porque eles querem estar aberto para receber, né? E então o sistema de loja, ele é um sistema muito interessante, principalmente também por um outro detalhe. As nossas consciências, elas são vasos comunicantes. Quando nós estamos unidos aqui, nós somos muito mais do que sozinhos. Uma pessoa sozinha, ela pode estudar muito, pode entender muita coisa. Agora, junto com outras pessoas que estudam, há uma socialização do conhecimento. Passa-se muito. Inconscientemente o conhecimento passa, a experiência passa. Os professores, eles vão ser sempre insubstituíveis, porque eles passam a experiência não só com as palavras, mas com a postura, com o exemplo, com o que a sua consciência é, ela se comunica com as pessoas. Então aqui, os membros de uma loja teosófica, nós sugamos a aura dos nossos companheiros aqui. Nós nos alimentamos da aura das pessoas. Esse processo antropofágico, ele é preparado realmente para acontecer. E acho que a pessoa que não gosta de falar em público, na verdade ela tem medo disso. Como é que ela vai ficar exposta a essa sugação ali, que o professor, então, que dá muitas aulas, ele sente que ele perde vitalidade, porque os alunos realmente tiram essa informação. Eu já citei aqui também outras vezes, os grandes mestres de xadrez, por exemplo, eles não jogam com principiantes, porque eles sabem já que o principiante, ele tira experiência da aura do mestre. Você põe um fulano que aprendeu a jogar xadrez ontem aí, para disputar com o Mequinho, com o Karpov, com outros, daqui a um mês, 2 lá, ele pega por osmose aquela malandragem de como jogar aquele jogo. E é por isso que a tradição dos mistérios, ela é uma tradição de mestre para discípulo também, porque o mestre, ele é como se fosse uma fogueira, ele já está aceso, a sua luz interior está brilhando. Um dia ela vai ser um sol, enquanto que a pessoa é só aquela chispinha assim, né? Mas ela vai pegando aquele fogo ali do mestre. E cada reunião teosófica, ela gera uma forma de pensamento, e ela emite em todas as direções, e a gente vê que realmente é um fato que a sociedade teosófica influenciou as mentes do mundo inteiro com essas novas ideias, as ideias do ocultismo, a reencarnação, né, o karma, os ciclos. Madame Blavatsky, que é lida desde que ela escreveu seus livros, nunca deixou de ser lida, e ela é um best-seller por isso, não pela quantidade, mas pela qualidade da informação que ela pôs lá. Então, quando nós estamos aqui reunidos, nós temos que ter um grande respeito, porque nós somos o quê? Um núcleo da grande fraternidade da humanidade.
Isso é importante, hoje que o conhecimento, por exemplo, da biologia avançou muito. Então uma loja teosófica ela é uma célula, né? E toda célula ela tem um núcleo. Nós podemos imaginar a humanidade toda também como uma célula. E a sociedade teosófica é um núcleo da fraternidade universal da humanidade. E o que está no núcleo da célula? O DNA. A informação que vai possibilitar aquilo se propagar. Então, esse sistema de loja ele é indestrutível porque ele é como o sistema do corpo. Morrem milhares de células diariamente no nosso corpo, mas outras milhares também se desenvolvem. Então, cada loja ela é isoladamente a miniatura da sociedade teosófica. A sociedade teosófica no Brasil, internacional, é composta por essas 1.400 células que existem. Mas cada loja é autônoma para desenvolver os seus trabalhos, os seus estudos. Agora é interessante, assim, só para finalizar, que da mesma forma como o ser humano tem corpos sutis, a loja teosófica também tem corpos sutis. Tem corpo físico e tem corpo sutil, invisível. O corpo físico, obviamente, é esse nosso local aqui. Agora, o que é o corpo astral? Porque o corpo astral é que movimenta o físico. O que é o corpo astral de uma loja teosófica? São exatamente os membros. Porque se nós temos membros animados para estudar teosofia, para ensinar teosofia, essa loja se torna o quê? Ela vive indefinidamente, como a nossa. Está há 87 anos no ar aí. E vai, pelo jeito, vai embora aí. Vai fazer 100 anos e não vai parar tão cedo. O que é o corpo mental de uma loja teosófica? São os seus estudos, a nossa literatura teosófica, que é riquíssima. Então essa é a personalidade de uma loja teosófica, a sua sede, os seus membros que se movimentam ali, que o corpo humano é 70% de líquido, então nós somos o astral da loja. O astral é bom se o astral dos membros é bom, e é ruim se o astral dos membros é ruim. E o mental são os seus estudos, a nossa literatura. E o espírito de uma loja teosófica, a sua mônada é exatamente a teosofia. A nossa chispa divina é a teosofia, a sabedoria divina. Então, para nós, é sempre uma satisfação ver uma loja que tem pessoas que compreendem isso e vêm aqui semanalmente para ouvir, para dar palestras, trocar experiências, confraternizar e fazer esse sistema de loja funcionar. Era isso então, meus irmãos, que nós tínhamos a falar para vocês, e obviamente vamos ficar abertos agora a perguntas, comentários, né?